Oi, amigos! Então, vai começar uns trabalhos sobre depressão. Fiquem quietos e prestem atenção em cada detalhe, pois é um assunto grave e de muita importância. A depressão é uma doença que se caracteriza por afetar o estado de humor da pessoa, deixando-a com um predomínio anormal de tristeza. Todas as pessoas, homens ou mulheres de qualquer faixa etária, podem ser atingidas, porém, as mulheres são 2 vezes mais afetadas que os homens. Decidimos ir passar o nosso conhecimento sobre depressão para os alunos da nossa antiga escola, Luiz Viana. Um seminário sobre a depressão. Alguém aqui sabe o que é depressão? É alguma coisa psicológica, um trauma de infância e bullying também. Peso, se você não se sente bem com o seu corpo, isso pode aí estar afetando para você ter uma depressão, uma ansiedade. Então é uma coisa que vocês têm que conversar com o adulto, até médico também, psiquiatra. Então, eu quero saber o que vocês acham, entendeu? Tem um trabalho da escola e falar para vocês conversarem com alguém, se vocês, sei lá, estiver triste, uma coisa aconteceu no dia de vocês, se alguém falou da roupa que vocês estão usando, ou do peso, da sua cor, uma briga familiar que você está triste. Se você se isolar, vai ser pior. Então, é bom que vocês conversem, entendeu? Sobre com os pais de vocês, com os professores também, porque eles estão aqui para isso também, tá? Agora ela vai ler o que é depressão para vocês, rapidinho. Depressão é um distúrbio mental caracterizado por depressão paciente ou perca de interesse em atividades prejudicadas. Eu acho, na minha opinião, que a depressão hoje em dia é uma coisa muito consciente na adolescência, na fase que todos a gente está. Porque o fato da gente se isolar, o fato da gente muitas vezes tem uma coisa para falar e não fala com a família, não se junta, não chega na pessoa para falar sobre isso. A depressão, ela leva a muitas coisas, principalmente a morte. Um dos casos mais importantes foi no passado sobre o filho da Valquíria, uma cantora, que por conta de uma brincadeira sem graça, um dos 2 colegas dele, o menino achou isso daí muito ruim e acabou se matando. Então a depressão é um caso muito constante hoje em dia na adolescência e também na fase mais adulta das pessoas. E a população tem essa doença, mas não tem nenhuma cura. E aquela pessoa que tem depressão passa, só ela sabe o que é. E depressão, ela é uma doença que, se você não se cuidar, ela vai te matando aos poucos. Tipo, você dá vontade de cortar, de querer se matar. Então, se você não falar com uma pessoa sobre isso, aquilo vai só acumulando em você. Tá? Então, conversem sempre, tá? Tudo isso daí que tá tendo positivo. Tipo assim, eu tô sentindo também com psicóloga, essas pessoas que tá fazendo eu preciso de ter uma ansiedade. Só que eu fico só pra mim mesmo. Eu não me abro assim pra ninguém. Eu fico só na minha. Eu vim enfrentando muitas coisas na tipo, sobre o passado. Só que eu não recomeço. Pra quem não sabe, a depressão é uma coisa muito normal. Não é coisa pra se julgar, muito pelo contrário, é pra se abraçar, pra se apoiar, tá bom? Então... Sim, porque como eu falei, se você chegar numa pessoa e começar a julgar ela por conta dela estar com depressão e falar que é uma frescura, isso vai só piorando. Psicóloga. Você tem problema
abraçem os colegas de vocês, conversem com eles, tá? E é esse o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Esse assunto aí ele é de extrema relevância. Eu particularmente já presenciei muitas situações dos meus próprios familiares que já se depararam com essa situação e poucas pessoas não conseguem se livrar desse problema. Ele é um problema de nível mundial e infelizmente atacam mais as pessoas que têm um psicológico fraco. Então, ela falou, se você se sente só, se você se sente infeliz, incapaz, inútil, você tem que trabalhar esse psicológico de vocês, porque realmente leva à morte. E vamos dizer assim, é uma doença que mata aos poucos. Tá? Então você tem que trabalhar muito essa questão de psicológico e não deixar levar por qualquer situação. E lembre-se que você é melhor do que tudo isso que você pensa. Que você se sentir incapaz, isso é só uma situação que você com certeza vai passar e todos irão passar, mas aí nós que somos fortes, poderosos, nós temos que livrar de todos esses problemas e tentar ajudar as pessoas que estão à nossa volta também. Porque existe uma dependência chamada dependência recíproca. Então você depende da pessoa e automaticamente as pessoas dependem de você. Então se você perceber, se você estiver perto de pessoas que estão próximo a cometer qualquer coisa, conversem, porque uma conversa salva a vida. Okay? Isso, verdade. Então, o que eu acho sobre depressão? Nós sabemos que a depressão ela é a doença do século. Hoje a nossa geração, desde os adolescentes até os idosos, sofrem de depressão. E é uma doença que tem gerado muito ganho para os psiquiatras, para os psicólogos, porque nós temos hoje uma geração muito estressada. Eu acredito que pelo excesso de informação, a forma como o mundo está presente hoje na vida de todo mundo, e acredito que existe muito isolamento, muita carência, e os problemas do mundo contemporâneo têm contribuído para que a nossa geração seja uma geração fraca espiritualmente, solitária. Então eu acredito que a depressão ela é o mal do século por conta da realidade que nós encontramos, que nós enfrentamos hoje na nossa sociedade. Olá, queridos, tudo bom? Eu me chamo Pamela Barros, eu sou psicóloga e fui convidada por essa galerinha gente boa para trabalhar um pouquinho sobre o tema da depressão, né? E a gente tem visto falar muito sobre depressão na atualidade, né? E é um tema que você vai em rede social, você encontra, né? Você conversa com alguma pessoa, você acaba falando sobre o assunto. Por que se tornou tão comum a depressão, né? A depressão é um transtorno psicológico, considerado como um distúrbio de afetividade. O indivíduo acometido pela depressão, ele começa a ter alterações no seu comportamento, na forma de interagir com as pessoas, da forma de se desenvolver. Ele apresenta alguns comportamentos que nós só consideramos como sintomas, né? Quais são esses sintomas? Irritabilidade, choro fácil, dificuldade de concentração. O indivíduo começa a se sentir inútil. Ele acha e ele considera que ele não tem utilidade alguma no mundo, perde o sentido de viver, tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas, de conversar, de dialogar, de conviver, dificuldade de concentração. Para os indivíduos que têm atividades trabalhistas, eles têm dificuldade até mesmo de executar suas atividades, porque não têm disposição, a vontade de estar em isolamento, tranquilo. Mas aí vocês podem me perguntar, Pamela, será que eu estou com depressão? Porque tem dias que eu me encontro assim, né? E a gente considera como um problema psicológico quando a intensidade ela se torna muito maior. Tem dois estágios. Estágio quando você encontra-se deprimido
e quando você está com o transtorno, ou seja, com a depressão em si, com a questão patológica. Quando você está deprimido, é uma reação de qualquer organismo. Nós temos as sensações de estar alegre, de estar com raiva, de nos sentirmos impossibilitados, de impotência. Isso é uma reação comum de qualquer ser humano. Nós precisamos ter todos esses sentimentos, né? Mas quando esses sentimentos começam a aparecer constantemente e dificultar o desenvolvimento saudável desse ser humano, dessa pessoa, desse indivíduo, aí a gente começa a considerar patológico. É necessário ter uma avaliação médica de um especialista em saúde mental que possa identificar quando esses sintomas eles já não são considerados mais comuns e eles apresentam, já se caracterizam como um transtorno. É importante que, para que uma pessoa que esteja sentindo sintomas como esses ou mais sintomas, precisam procurar um médico, né? Como foi falado anteriormente, hoje em dia a gente consegue ver mais falar sobre depressão, né? E ela está mais comum, porque hoje a gente utiliza os meios de comunicação, né, as redes sociais, como uma forma de falar daquilo que nós sentimos, né? Ou de uma forma indireta, com imagens, com músicas, com emojis, falando como é que você está se sentindo hoje, enfim. É uma forma de expressar indiretamente aquilo que a gente está sentindo, porque é muito difícil você conseguir verbalizar, você conseguir conversar com uma pessoa no qual você não vai ter uma devolutiva legal. Como seria isso? A escuta. Às vezes a gente procura a ajuda de pessoas que não sabem ser ouvido, que não sabem escutar, que não sabem nos dar um apoio. Mas e agora? Né? O que eu vou fazer? Meu pai, minha mãe não sabem me ouvir, meu colega... Peça ajuda para uma pessoa que você considera que seja alguém que possa ser seu ouvido, que possa lhe ouvir sem julgamentos e procurar ajuda. Se você não conseguir procurar ajuda com um profissional, peça para alguém dentro da escola, com um agente comunitário de saúde, com um professor, ou alguém que trabalha no outro setor, no CRAS, na educação, na Secretaria de Educação, na saúde. Qualquer pessoa, peça ajuda. Peça ajuda de um profissional, porque o profissional ele vai te avaliar. Seja você o ouvido, o olhar daquele que está precisando, acolha, abrace, compreenda o seu colega da sala de aula quando ele estiver precisando de ajuda. O ajude a procurar ajuda especializada. Procure um professor, procure um diretor da escola, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um psicólogo, um psiquiatra. Procure um atendimento especializado para que possa intervir profissionalmente, que você possa ter uma intervenção com técnicas científicas de um profissional especializado para que você consiga compreender o que está acontecendo e que possa receber a ajuda adequada de acordo com as suas necessidades. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez o convite. Eu espero que essa mensagem rápida trago a vocês um esclarecimento sobre as questões da depressão. E eu espero estar logo com vocês. Vamos marcar um encontro para que nós possamos discutir esse assunto e outros assuntos pessoalmente, tá bom? Um grande abraço e até logo! Deem as mãos para os amigos de vocês. Não abandonem. Escutem o que eles têm para dizer. Sejam o ombro amigo deles, tá? É isso. E espero que tenham gostado. Galera, mas era só esses cartazes. Deixa eu ver se... Parecendo uma pastora. E aí, galera, o cartaz ficou lá. Glória a Deus. O cartaz... Deixa eu ver aqui. Aí ela assim, ensinando o que é depressão. Galera, Maravilha, obrigada. não quer se esconder da pergunta. Conhece? Não é me esconder da pergunta. Erro de gravação. Erro de gravação. A gente na espera aqui. Até que assiste aqui a gravação. A gente tirou a menina da sala, né? Olha
vai chover. Erro de gravação. Fala! Ah, vocês querem fazer graça, é?